Neste vídeo aqui eu vou falar sobre o documentário Fuga, que faz parte da sessão de abertura do É Tudo Verdade 2021. Se você ainda não conhece o nosso canal 3 em Cena, aproveite para se inscrever agora aqui embaixo. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que a escolha do Fuga como filme de abertura do É Tudo Verdade em 2021, para mim foi uma escolha acertadíssima do Amir Labak e de toda a comissão de seleção do festival. Primeiro porque o Fuga acabou de ser premiado, tem pouquíssimos meses, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, com o grande prêmio do júri como melhor documentário. Então isso mostra que o É Tudo Verdade está antenado nas tendências não só dos outros festivais, mas naquilo que público e crítica tem apreciado quando a gente fala em documentários, né? É só a gente ver, por exemplo, dos documentários indicados ao Oscar, se eu não me engano, 3 passaram no É Tudo Verdade do ano passado. Então isso é muito bacana, porque a curadoria do festival mostra estar bem atenta aí às novas tendências. Sobre o Fuga, do diretor dinamarquês, eu vou ler porque eu não me arrisco com esses nomes estrangeiros, o Jonas Poher Rasmussen. É um filme bem interessante, por vários aspectos. Primeiro, que o Fuga, né, que o título original é Flee em inglês, Fuga é um documentário animado, é um documentário em animação. Isso pode parecer meio estranho, até meio contraditório, porque se é um documentário, se é um filme em que há um esforço do diretor em se aproximar do real, por que optar pela animação? E a resposta é simples. A animação ela vem justamente por algumas dificuldades que o diretor encontrou ao retratar aquele personagem, no caso do Fuga, né? A gente já viu isso em alguns momentos. A gente tem um documentário chamado Valsa para Bashir, que é bem interessante, que é uma animação. E a gente tem, inclusive recentemente fizemos uma live aqui no canal 3 em Cena com a Camila Cater, que é diretora do curta brasileiro Carne, que também é um documentário em animação. Aliás, se você assistir esse vídeo até o final, a gente vai sugerir aqui para você como dica justamente essa nossa conversa ao vivo que a gente fez com a Camila Cater, diretora do Carne. Agora, sobre o Fuga especificamente, o Fuga conta a história de uma pessoa que usa um pseudônimo, né, o Amin Nawab. Esse não é o nome verdadeiro dele, é um pseudônimo, que é um afegão de 36 anos, ele tem 36 anos hoje, e o filme conta toda a história dele, desde a saída do Afeganistão, desde o período em que ele viveu em refúgio, até ele conseguir se estabilizar na Dinamarca como refugiado. Eu não vou dar spoiler do filme, evidentemente, as críticas aqui no canal 3 em Cena não tem spoiler, você pode ficar tranquilo, mas é bem interessante a gente perceber esse segredo, né? Um segredo que ele carrega ao longo praticamente dos últimos 20 anos de vida dele, e como que esse segredo pode desestabilizar tudo aquilo que ele conseguiu justamente estabilizar uma vez que ele chega na Europa, né? Então é bem interessante a gente ter esse protagonista afegão, esse protagonista que sai do Afeganistão justamente por uma situação de guerra, de questões políticas, né, e também de questões culturais e sociais. Ele opta pelo refúgio na Europa, e a gente consegue imaginar daqui do Brasil, né, que Dinamarca e Afeganistão são países muito diferentes, né? Do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da própria política, do ponto de vista social. Então a gente imagina aí as dificuldades que essa pessoa passou, né? E a viagem que ele faz do Afeganistão até a Europa é uma viagem extraordinária, né? Então o documentário ele reconta todas essas etapas, né? Todas essas fases da vida do protagonista. Então imagina você, como fazer um documentário sobre isso se você primeiro não tem as imagens para contar a história. A gente está falando de filme, a gente está falando de cinema, é audiovisual, então eu preciso ter a imagem. Se eu não tenho a imagem, como eu faço? Então, para mim, essa sacada do Fuga em optar pela animação, ela é bem interessante, porque ela foge um pouco daquela questão do material de arquivo, né, que a gente é muito acostumado aqui no Brasil. A gente vive um momento muito fértil de obras que utilizam vasto material de arquivo, mas no caso do Fuga, esse material de arquivo não existe.
né? E como eu contaria essa história sem o material de arquivo. Então, a animação surge nesse contexto no filme e para mim é bem interessante, eu gostei bastante, principalmente porque a animação ela não só permite essa viagem, né, essa volta ao passado, como também ela permite momentos de poesia muito interessantes sobre o presente, né, que eu não posso contar para não dar spoiler, como eu falei, mas o Fuga ele termina, né, a última cena do Fuga é justamente a transição da animação para o mundo real, né? E é muito bonita essa cena, você vai, quando assistir o filme, você vai perceber, tá bom? É importante falar, se você está vendo esse filme, esse vídeo aqui a tempo, a sessão do Fuga vai ser no dia 8 de abril, quinta-feira, às 9 da noite, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo antes das 9 da noite do dia 8 de abril, corre lá para você assistir. Há um limite de visionamento, são 2.000 visualizações apenas por vídeo, então se você demorar muito para assistir, você vai perder o Fuga. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do É Tudo Verdade, depois da sessão de abertura do É Tudo Verdade, que vale dizer que é de graça e está disponível para todo o Brasil, todos os estados do Brasil podem assistir ao É Tudo Verdade. Então se você estiver vendo esse vídeo depois, aí você vai ter que correr atrás, com toda certeza o Fuga vai ser disponibilizado em outras plataformas de streaming após o festival. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa pequena crítica que eu fiz ao Fuga. E tá aqui agora aparecendo no vídeo, sugestão para você assistir a conversa ao vivo que a gente teve com a Camila Cater, que é diretora do Carne, outro documentário em animação, um documentário brasileiro, um curta bem interessante. Beleza? Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve aqui no canal, que a gente vai ter muitas dicas sobre filmes interessantes para você assistir. Aqui a gente não dá dica de filme que não vale a pena, beleza? Se é dica, é pra gente falar bem do filme, é pra gente sugerir o filme, porque o filme merece ser visto. Então é isso, beijos e abraços.